simplesmente Cristo quer te tocar, cura tua vida e o coração modificar. Pois na simplicidade Ele te leva à conversão, e o seu projeto é de plena restauração. Por isso, minha gente, fiquemos atentos. Deus nos acorda para isso o tempo todo, para que nós sejamos as pessoas certas, nos lugares certos. E vale a pena a gente refletir sobre isso. Todos os dias antes de dormir, hoje eu fui quem eu poderia ter sido? Hoje eu fiz o que de fato me cabia fazer? Eu fui honesto comigo? Eu busquei a melhor parte? Eu fui honesto em querer, em lutar, em trabalhar, em vencer as dificuldades para ter condições de assumir o meu lugar no mundo? Esse é um indicativo de realização humana. Quando a gente percebe que nós estamos vencendo dificuldades que fazem sentido. São sofrimentos que fazem sentido, porque eles estão contribuindo para o nosso crescimento. Medir o cristianismo da gente. Não existe régua para saber o quanto a gente já é cristão. Mas há alguns indicativos interessantes para a gente prestar atenção. Um deles é a qualidade das nossas amizades. Nós temos bons amigos, construímos bons amigos. Que eu acho interessante que às vezes a peregrinação é uma feliz oportunidade de construir bons amigos. Porque ali você encontra pessoas que talvez estejam vivendo as mesmas buscas, e isso favorece demais o encontro. A gente vai ficando cada vez mais exigente no que diz respeito a relacionamentos. Quanto mais a gente cresce em Deus, maior é o nosso crivo para os relacionamentos. Não é que a gente vai desprezar as pessoas, não é que a gente vai ficar arrogante, orgulhoso, não, pelo contrário. A experiência com Jesus, ela vai nos simplificando. E porque a gente vai ficando mais simples, a gente fica também sem rodeios para dizer o que queremos ou não. Há pessoas que às vezes você tem aquele melindre de nunca poder dizer a verdade. Você sabe que aquele relacionamento de amizade, de proximidade, já não está lhe fazendo bem, porque aquela pessoa só lhe procura para fazer fofoca, ela sempre lhe induz a ficar extraindo de você o que você tem de pior. Eu sempre gosto de dar esse exemplo. Um homem casado que quer ser fiel à esposa, aos seus filhos, à sua família, ele precisa saber muito bem com que ele anda. Quais são os companheiros, digamos assim, que têm influência sobre ele? Porque se ele quiser ser fiel, é claro que ele não vai poder abrir guarda, baixar a guarda, para que pessoas que não estão nem um pouco interessadas na fidelidade dele à família estejam por perto e influenciando. Então, às vezes, nós, nos nossos relacionamentos, nem sempre a gente tem o discernimento de perceber quem é que deveria ser mais próximo de nós neste momento da nossa vida. Da mesma forma que quando nós estamos doentes, nós precisamos de regularmente encontrar os médicos, a amizade é a mesma coisa. Quando nós estamos fragilizados, nós temos muita necessidade de termos pessoas de confiança ao nosso lado. Eu me lembro que foi isso que me sustentou muito. Eu poder olhar para o lado e reconhecer pessoas em quem eu confiava. E a confiança é fruto do tempo, né, minha gente? Não adianta a gente querer confiar da noite para o dia. É por isso que a gente precisa ter muito cuidado com os novos que chegaram. Não é que a gente vai fechar as portas para novas amizades. Não é isso. Mas é você ficar atento se estes que acabaram de chegar já são dignos de você confiar a sua vida. Confiança é gradual. Até nisso também nós demonstramos a nossa ansiedade, né? Nós queremos ficar amigos da noite para o dia, já queremos acelerar o tempo.
pode ter riscos nessa atitude, nessa escolha. Quando nós falamos de tempo, na lida com o tempo, eu gosto muito desse texto de Eclesiastes, que você já deve ter escutado muitas vezes. Tudo tem seu tempo. Está aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Tudo tem seu tempo. Há um momento oportuno para cada coisa debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que plantou. Tempo de matar, tempo de curar. Tempo de destruir e tempo de construir. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de lamentar, tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se afastar dos abraços. Tempo de procurar e tempo de perder. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo do amor, tempo do ódio, tempo da guerra, tempo da paz. Eu acho interessante porque o texto, ele pega os principais verbos que fazem parte da nossa vida e mostra que entre uma realização e outra há um tempo necessário. É igual quando a gente se corta. Quando você corta o dedo, se não precisou dar um ponto, nós vamos ter o tempo da cicatrização, que é o tempo do corpo, é o tempo do organismo reunir todos os elementos da cicatrização. E só vai poder mexer naquele negócio ali depois, novamente, depois que a casquinha cair. Se quando começar a cicatrizar, você vai e mexe novamente de curiosidade, de ansiedade, você atrasa o processo. E às vezes nós fazemos a mesma coisa com as nossas questões. Uma pessoa, por exemplo, que está precisando se libertar de um vício, ela tem que ir dia por dia. Às vezes nem é dia por dia, minha gente, é hora por hora. Quando a dependência é muito intensa, nós precisamos vivenciar uma hora de cada vez. Venci o vício do álcool aqui e agora. Durante esta hora eu consegui ficar distante do copo. Estabeleço uma nova luta para a nova hora, para este novo tempo. E assim a gente vai. Se eu achar que já estou curado e pegar o copo, vou só dar uma cheiradinha. Ixi, às vezes a gente volta a estaca zero. O mesmo a gente faz e percebemos acontecer com outras pessoas quando elas estão tentando se libertarem de relacionamentos abusivos. Porque o relacionamento abusivo é aquele, vamos dar um exemplo simples, aquele namoro que você sabe que só lhe faz mal, a pessoa não lhe quer bem, te usa o tempo todo, te trai o tempo todo, mas você gosta dele. Ah, mas eu não consigo me libertar, eu não consigo viver longe. Pois é. Entre a decisão de que você precisa fazer alguma coisa por você, até um resultado final de uma libertação, há um tempo que você não sabe nem precisar quando será. O fato é que se você não vive a vitória de cada instante, você nunca vai se libertar daquela pessoa. Você será eternamente dominada por ela. Viverá eternamente aquela relação dominante que lhe faz mal, que lhe desfavorece. Eu me lembro que eu acompanhei um caso uma vez de uma moça que estava muito decidida que ela precisava terminar o namoro dela. Pra você ter uma ideia, ela já tinha apanhado várias vezes do namorado. Violência física mesmo. Sem contar a violência emocional.
que foi justamente afastá-la de todos os amigos. No primeiro momento, ela foi deixando de ter os vínculos que ela tinha, de amizades, deixou de estar com aquela amiga que antes era muito próxima, deixou de estar... Tudo porque ele impunha. Aos poucos ele ia semeando uma discórdia, ele ia falando mal daquelas pessoas para ela. Enfim, ele queria que ela ficasse desprotegida. Porque um amigo pode alertar, né? Olha, abre o olho com esse namorado novo que você arrumou. Pode fazer mal. Quanto mais sozinha a pessoa estiver, mais fácil ela fica de ser dominada. E depois que ele a afastou de todos os amigos, ele começou a afastá-la da família. E para mim ali foi o primeiro passo que porque eu notei, era uma pessoa de minha convivência. Eu falei, gente, não está certo esse negócio. Porque quem nos ama faz questão de que nós estejamos junto das pessoas que nos amam também. É como eu vejo a minha mãe, por exemplo, feliz por saber que eu sou cuidado por onde eu vou. Porque o amor da minha mãe é verdadeiro. Diferente de uma pessoa que quando vê que eu estou sendo cuidado por uma outra, sente ciúme. Não estou dizendo que minha mãe nunca teve ciúme. Mas é que o primeiro movimento é sempre ruim, né? Ai, que inveja, ai, queria estar lá fazendo isso por ele. Mas depois vem o amor. Não, mas que bom, eu não estou lá. Alguém está fazendo por ele. O sentimento é possessivo e doentio quando você não é capaz de pensar no bem que eu preciso receber quando estou lá. Você quer que só você faça o bem. Então você fica privando a pessoa. Isso não é amor por isso. Quando a gente percebe que o outro está querendo nos afastar das pessoas que nos amam, tem que acender uma luz. A luz do perigo. Alguma coisa está errada. E assim foi. Ele conseguiu afastá-la dos amigos, conseguiu afastá-la da família, e aí sim estabeleceu sobre ela uma relação de muita agressividade, de todos os aspectos de agressividade, da agressividade que você puder imaginar. Todos os desdobramentos dela. A violência verbal, a violência emocional e, por fim, a violência física. Eu me lembro que quando me encontrei com ela, eu era um dos que ela tinha deixado de encontrar. E como era uma pessoa que eu gostava muito, eu fiz questão de procurá-la. No primeiro momento ela resistiu em conversar comigo. E quando a encontrei, tinha acabado de acontecer uma discussão muito séria entre eles, ela estava muito fragilizada, e ela chorou muito. Chorou muito, 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 muito. E me pediu ajuda. E eu me lembro, minha gente, que a ajuda que ela tanto queria, era muito simples. Ela queria construir dentro dela. O que é simples e ao mesmo tempo é difícil? Ela queria construir dentro dela a convicção de que aquilo que ele fazia com ela não era o certo. Olha como a pessoa fica frágil. Ela precisava ouvir de alguém que aquilo que ele fazia com ela não era o certo. Que uma pessoa que ama não faz aquilo que ele fazia. Olha a que ponto chega uma pessoa, onde está sob o domínio de outra. Aquilo que nós chamamos o sequestro da subjetividade. Eu tenho um livro sobre isso, que chama-se Quem Me Roubou de Mim. Eu falei, mas por que você precisa que alguém lhe diga isso, se você já sabe? Ela fala, eu preciso acreditar. E eu já não acredito mais em mim. Eu preciso acreditar, eu preciso ouvir isso todos os dias, eu preciso conversar sobre isso, preciso falar com liberdade sobre isso, porque eu tenho consciência que ele me faz mal, mas eu ainda não tenho forças para lutar contra isso. E assim foi. Nos encontrávamos, sempre que podíamos, ou nos falávamos pelo telefone, para ela começar a fortalecer dentro dela a vontade, a consciência de que aquela vida que ela estava vivendo não era justa. Simplesmente Cristo quer te tocar, cura tua vida e o coração modificar, pois na simplicidade
Ele te leva à conversão, e o seu projeto é de plena restauração.